Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor seja sobre todos. Sejam bem-vindos. Estamos aqui. É 2 minutinhos aí de atraso, né? Não é comum, não gosto disso, mas é necessário para a gente poder ter um ajuste. Já visto que estamos aqui apoiando esse grupo que é de grande importância para a igreja. Hoje o louvor vai ser mais uma vez conduzido, assim como tem sido nos últimos domingos pela manhã, pelos novos adoradores. Então, é o uso de mais microfone, de imagem, de câmera. A gente vai sempre conversando e procurando ajustar da melhor forma, né? E por isso a gente acaba gastando alguns minutinhos a mais. Mas que bom que você está aqui. Que bom que você pode se reunir para prestar a Deus um culto. Esse é o nosso propósito. É dar a Deus aquilo que lhe é devido. A honra, a glória, todo louvor, toda exaltação. Mas essa manhã, ao chegar na presença de Deus, chegando também com um coração contrito, Davi, o rei Davi, o grande rei Davi, ele reconhecendo um ato falho, aliás, depois de que o profeta colocou o dedo na sua ferida, e reconhecendo como um pecador, ele decidiu então confessar. E ele percebeu que não adiantava, na ocasião, levando em conta, né, a antiga aliança, o Antigo Testamento, para certos pecados bastava você oferecer alguns animais em sacrifícios, holocausto. Assim era a antiga aliança. Davi, sendo rei, ele poderia, com certeza, ele podia oferecer vários, mas ele compreendeu que o que agradava a Deus não era aquela quantidade de animais sacrificados, mas um coração quebrantado, compungido, contrito. Esse que o Senhor se agrada. Isso está no Salmo 51. Eu quero ler com você o Salmo 51. Abra a sua Bíblia no Salmo 51, porque ele também dá sentido ao que nós vamos meditar essa manhã na nossa série de exposição do Evangelho, ou melhor, da primeira epístola de João. Salmo 51, salmo de confissão, salmo de Davi. A ocasião, o que ele está confessando? Ele está confessando o adultério que ele cometeu com Batseba. E, consequentemente, o que ele planejou, foi ele que orquestrou a morte também do seu marido, quando soube que ela estava grávida. E aí, Natã conversou com ele. Profeta falou com ele, você pecou. E quando cai a ficha, aí ele, no seu momento de arrependimento, ele assim diz: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das suas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões. O meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, fiz o que é mal perante os seus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te compraze na verdade do íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com o sopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exulte os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro em mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os seus caminhos, e aos pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a sua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os seus louvores.
pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário os daria. Não te agradas de holocausto. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião segundo a bondade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Chegamos diante de Deus, e é importante que a gente sempre chegue com essa consciência: Deus é santo, 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 puro, e nós precisamos sempre de ter essa reflexão, mas saber que nessa casa é a casa também da reconciliação, do encontro com Deus, com o divino, e ao aproximar-se dele, entendendo a necessidade de santificar a cada dia. Que Deus perdoe os nossos pecados, para que possamos oferecer a ele um perfeito louvor. Feche seus olhos, vamos orar. Coloque a sua Bíblia no banco. Bendito e poderoso Deus, graças nós te damos, primeiro reconhecendo quem tu és, Senhor, soberano, poderoso sobre todas as coisas, e diante da sua santidade, da sua majestade, pureza, reconhecemos a necessidade de confessar a ti, porque quem pode entrar no Santo dos Santos para te adorar? A tua palavra, num outro salmo, diz: o que tem mãos limpas, um coração puro, que não é vaidoso e que sabe amar. E quantas não são as vezes em que nós erramos, falhamos, mas aqui estamos, ó Deus, também com contrição, com humildade, reconhecendo as nossas falhas e buscando a sua misericórdia, porque as suas misericórdias são as causas de não sermos consumidos. E assim, crendo nela, podemos, ó Deus, te adorar e te bendizer, porque ela se renova a cada amanhecer. E como no amanhecer desse domingo, assim podemos experimentar da sua misericórdia, da sua graça, do seu perdão, e te adorar, e te engrandecer e te bendizer. Receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, receba os cânticos que serão entoados aqui essa manhã, ó Deus, como gratidão a ti. Fale ao nosso coração por intermédio da tua palavra, que nos alicerça, que nos fortalece, que nos ensina. Sim, ó Deus, aqui nós estamos. E para tudo aquilo que vamos fazer neste lugar, nós contamos com a tua presença, com a presença do teu Espírito. Assim nós oramos, no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar a Deus, vamos expressar a nossa gratidão ao Senhor, e essa manhã com os novos adoradores, juntamente com o pastor Rafael. A igreja abra em Joel 2:11. Diz assim: E o Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimos são os seus arcareciais, porque poderoso só é executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem poderá sofrer? Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro
seja o domínio pelos séculos dos séculos. Ao que está sentado, diga. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o glória a Deus, aplauda ao Senhor nessa manhã em nome de Jesus. Peço que os irmãos abram Peço que os irmãos abram em Salmos 73, 28. Diz assim: mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberbo, Senhor, o meu refúgio. Proclamarei todos os teus feitos. Um com Deus.
Peço aos irmãos que abram em Marcos 6:48. Diz assim: E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ver eles andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Oh, oh, oh. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei, e ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu.
estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, Somente em ti descansarei, pois eu sou teu, tu és tu és meu Senhor, tu és meu Senhor. Somos teus nessa manhã, somos teus nessa manhã. Aleluia. Permita que o Senhor Jesus nessa manhã o conduza sobre as águas. Permita que o Senhor o conduza sobre as águas, porque Ele é o mestre de todas as coisas, Ele é o rei de todas as coisas, Ele é soberano, Ele é poderoso. Meu Deus. Guia-me para que em tudo eu te confie. sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me, diga, guia-me. Pra que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminho, Por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames, leva-me tudo que já estive, Senhor, em tua presença. ao teu nome clamarei. Além das ondas olharei, se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és Aleluia, aplauda Ele nessa manhã em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor, meu Deus, muito obrigada por esse louvor, Senhor, pela vida de cada um que está aqui nessa igreja, Senhor. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus, amém. Podeis assentar, amados irmãos. Agradecemos aos irmãos, aos nossos novos adoradores, juntamente com o pastor Rafael. Já quero até aqui antecipar para o anúncio, no dia 26 de dezembro, é o nosso
último culto, né, oficial do ano. Pela manhã, eles vão estar louvando com canções, reportando ao nascimento de Cristo, canções natalinas, vamos dizer assim, no domingo, dia 26, pela manhã. Obrigado, Deus abençoe. Deixar aqui alguns anúncios. No dia 12 de dezembro, segundo domingo, depois me ajude aí, porque eu estou sem calendário aqui, mas deve ser isso. Dia 12 de dezembro, segundo domingo, é o aniversário do Projeto Ágape. E nós vamos estar recebendo um pastor aqui pela manhã, pastor Yuri. Pastor Yuri, um jovem pastor, talvez um dos mais novos da nossa denominação, mas ele já tem um histórico muito interessante na questão de missões, de evangelismo. Recentemente esteve, né, em Pernambuco, no Nordeste, em Olinda e Garanhuns, e agora está retornando ao Rio. Eu convidei para que ele pudesse estar presente nessa celebração do aniversário do Projeto Ágape, que é o dia que também nós vamos marcar para a entrega àqueles que assinaram a lista, né, da cesta de Natal, para nós entregarmos, ou seja, os irmãos, né, trazerem os alimentos, para que então durante o decorrer da semana a gente já entregue antes do Natal, para que as famílias que assim têm sido acolhidas, assistidas pela igreja, possam também ter a sua ceia, tá ok? Então, dia 12 de dezembro, às 9 horas, é o aniversário do Projeto Ágape, pastor Yuri vai estar conosco. Também quero deixar aqui aberto para aqueles que ainda não passaram pelas águas, nós já iniciamos, né, as aulas para os candidatos ao batismo. Nós já temos um candidato, o irmão Marcos, que, né, tomou essa decisão, está passando pelas aulas agora com o diácono Sebastião. É importante que a pessoa que vai passar pelas águas seja instruída, para que ela saiba o que ela está ali fazendo, que ela tenha entendimento. São os primeiros passos da fé cristã, né? A palavra de Deus diz, se você crer e for batizado, será salvo. Uma vez que você tem a oportunidade de passar pelas águas, né, marcando uma nova aliança com Cristo, sepultando a sua velha natureza e nascendo em novidade de vida. Então é fundamental. Próximo passo depois, né, que com o coração você crê, com a boca você confessa, aí vem o batismo, né, que é a afirmação, você está testemunhando da sua decisão perante a igreja. Então nós já começamos as aulas, os próximos candidatos, procure o diácono Sebastião, tá bom? Para que a gente possa dar início aí às aulas ao batismo. Hoje podemos agradecer a Deus, Edivaldo, parabéns pelo aniversário. A Bia também estava aqui ajudando, né, mas os adolescentes já desceram. E também temos um novo integrante. Aliás, vão ter muitos agora no ano que vem. Eu não sei como que eu vou fazer para o berçário. Já nasceu Isaac já chegou, né? Filho de Sabrina. E aí a gente tem as expectativas aí, Jusilane também está pronto para receber, né, a Laura, e vem uma sequência, tem a Sueli, tem a Natália, tem a Aline, né? Então tem um monte de irmãs aí, eu não sei como que eu vou fazer, mas eu vou ter que pegar uma das salas ali e inverter o berçário para aumentar. Mas é bênção, né? Criança traz esse vigor, essa vida, essa esperança, mas o Isaac já chegou, né? Isaac, filho de Sabrina, foram 12 anos de espera, né, de pedido a Deus, e aprove ao Senhor agora, né, responder. Isaac, quando Aracinho teve, colocou esse nome como ao som da gargalhada. Ela pôde dizer que a sua boca se encheu de riso, né? Esse é o significado de Isaac. Trouxe alegria ao casal, porque, né, Abraão já estava avançado em idade, Sara era estéril, né? E assim Sabrina colocou o nome do seu filho de Isaac. Eu já pude ver lá a foto, vídeo, já dei os parabéns também ao pai, ao Ângelo,
e a gente está feliz. E assim são vidas, celebração, né? Então, no final nós vamos estar agradecendo aí. Hoje aqui presente tem o irmão Edivaldo, que está completando mais um ano de vida. Muito bem, vamos louvar a Deus com as nossas finanças. Se você trouxe de casa o seu envelope e desejar trazer aqui à frente, você pode fazer nesse momento, entregando a sua oferta. Se você assim desejar, se você trouxe o seu dízimo e a sua oferta. Amém. Vamos orar. Bendito Deus e Pai, rendemos graças a Ti. Te louvamos, ó Pai, pela vida financeira de cada um dos seus servos. O que trazem aqui à frente é fruto do suor do rosto de cada trabalhador, que depois de um mês de trabalho, de dedicação, ao receber o seu ordenado, tem a alegria de retribuir, não é pagar. Não podemos pagar e, aliás, o Senhor não exige valor para nos curar, para nos salvar, para comprar um pedaço no céu. O Senhor não exige isso de nós. Mas aqueles que reconhecem o seu amor, a sua graça, a sua generosidade, a sua provisão, têm a alegria de ser fiel a Ti. E também demonstram a sua generosidade nas suas ofertas. E é dessa forma com que nós participamos, agradecidos por mais um mês de trabalho, pelo alimento que chega à nossa mesa, pela saúde que nós temos, e assim ofertamos a Ti com alegria. Abençoe e direcione a vida de cada ofertante, de cada irmão, seja com a Tua igreja, seja com o Teu povo. Abençoe essas entradas, ó Deus, que tem chegado à sua casa, que tem nos permitido, ó Deus, estruturar, organizar este lugar e avançar em novos projetos que iremos realizar se for da sua vontade. Para isso também oramos, pedindo sempre a sua direção, na certeza que o Senhor é conosco e que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Nós oramos e entregamos assim essas ofertas no nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus, que o Senhor abençoe a sua vida financeira. Agradecer também aqui, dar as boas-vindas, né, a família do Dimitri, né, que veio acompanhando, também vendo a Alice louvando ao Senhor. Sejam bem-vindos, Deus abençoe, obrigado pela presença de vocês. Pela manhã, dentro da nossa escola dominical, mesmo não dividindo em classe, mas dedicando esse tempo para ensino e estudo da palavra, nós estamos expondo a primeira epístola de João. João, como nós falamos na nossa primeira aula, nossa primeira ministração, João, o mesmo que é o autor, né, ou melhor, que escreveu, que foi inspirado por Deus para escrever o quarto evangelho, e assim também o livro de Apocalipse. Então, João é a figura que nós já mencionamos, falamos da sua origem, falamos da sua trajetória, da sua personalidade, o que lhe transformou no apóstolo amado, no discípulo amado. E dando continuidade hoje, eu convido os irmãos a abrirem a sua Bíblia na primeira epístola de João, ainda no capítulo de número 1, a partir do verso 5. Aqueles que não ouviram, né, a aula de introdução, já está lá disponibilizado, né, no Facebook, também no YouTube, e também a mensagem da semana passada, que foi os primeiros 4 versículos. Você pode, até para que você tenha condição de acompanhar e ter um entendimento. O que João está querendo passar, qual é a ideia, quem ele escreveu. Então, se você não ouviu, já está disponível e você pode acompanhar. 1 João, capítulo 1, versos 5 até o versículo de número 10. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém,
andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Uma palavra de oração. Senhor, mais uma vez, na dependência do teu Espírito, tal como o salmista disse, desvenda os meus olhos, para que contemplemos as maravilhas da sua lei. Senhor, venha desvendar os nossos olhos, o nosso coração. Toma diante de ti, ó Deus, a nossa mente, leva cativo todo espírito contrário. Senhor Deus, que aquilo que nós vamos estudar e meditar essa manhã, ó Deus, que é a tua palavra, venha trazer essa fé, esse entendimento, para que possamos viver uma vida de acordo com a tua vontade, Senhor Deus. Sê conosco, ajuda-me, Senhor, vai além das minhas limitações e conceda-me a graça para transmitir. E abençoe cada um dos ouvintes, ó Pai, seja os que estão aqui presentes na tua casa, sejam aqueles que vão estar assistindo através das redes sociais, no nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar. Eu coloquei como título dessa reflexão, da continuidade, da exposição da carta, Deus é luz e os que pertencem a Ele andam na luz. Deus é luz e os que pertencem a Ele andam na luz. Só recapitulando, na semana passada nós vimos que João, ele não se detém a questões de remetente, destinatário. Nós não vimos ali para quem ele está escrevendo, como Paulo normalmente tinha o hábito de dizer aos Gálatas, aos Coríntios, né? E também mencionava o seu nome como remetente e dizia quem eram os destinatários. Então João, ele não se detém a essas questões, nem às saudações iniciais. Ele quer ir direto ao ponto, ao foco. E qual é o foco? Qual é o propósito de João? É apresentar Jesus, a manifestação suprema de Deus entre os homens. Então nós vimos ele falando sobre isso. O primeiro versículo diz, o que era desde o princípio. Então, João vai falar da pré-existência de Cristo. Ele é aquele que é desde o princípio, ele é a origem, ele não foi criado, ele é o Criador, ele não passou a existir. No Evangelho, ele diz assim, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Isso você vê no capítulo 1 do quarto evangelho que João escreveu. Então ele era Deus, então ele é o Criador, ele não passou a existir, ele é pré-existente, ele é Deus, eternamente coigual, coeterno e consubstancial. Então o Verbo divino, ele veio. João também disse que o Verbo pré-existente se fez carne, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João fala da sua humanidade. Para falar da sua humanidade, ele destaca 3 sentidos de grande importância para ser testemunha e com autenticidade dizer acerca da humanidade de Jesus. Ele usa então a audição, a visão e o tato. Ele disse o que nós ouvimos, vimos e apalpamos com as nossas próprias mãos. João, é bom a gente lembrar que essa epístola, muito mais do que uma carta, ela é um tratado teológico, é uma defesa da fé. Quando ele afirma que ele e os apóstolos ouviram, viram e tocaram, ele está então dando uma resposta a uma falsa mensagem, aos falsos mestres, principalmente aos gnosticismos, né, aos gnósticos, que afirmavam, ou melhor, eles não acreditavam na humanidade. Eles entendiam que Jesus não podia ser divino. Então, eles não acreditavam na divindade e na humanidade. Para eles, eles entendiam que no dia do batismo de Jesus, veio o Cristo e se apossou dele.
mas antes da crucificação, da sua morte, se retirou. Então, João, quando ele afirma, os nossos olhos viram, nós tocamos, nós apalpamos. O próprio Senhor Jesus Cristo, depois de ressurreto, ele chegou e disse, olha, vejam, toquem em mim, tem alguma coisa para comer aí? Me dê que eu vou comer. Vejam bem, porque espírito não tem carne nem tem osso. Então o verbo se fez carne, ele se manifestou. E ao se manifestar, ele promove a comunhão. Ele se revelou a nós e promoveu a comunhão, foi o que João falou. E João, uma vez que você experimenta essa comunhão com Cristo, é como um presente que nós ganhamos. Quando você ganha um presente, você fica o quê? Alegre, feliz, mas daqui a pouquinho você quer mostrar para os outros. Olha só o presente que eu ganhei. Quem recebe o Evangelho, quem recebe a revelação de Deus, a graça do Senhor, ele não pode reter. Então ele disse o que nós ouvimos, vimos e apalpamos, nós anunciamos. O Evangelho tem que ser proclamado. Esse bom presente que você recebeu, você tem que proclamar. Então a manifestação, né, do verbo pré-existente que veio, se fez carne, habitou entre nós. A comunhão ele promove. E além da comunhão, como encerrou aqui o versículo 4, anterior ao que nós começamos a ler, veja o versículo 4. Essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Ao se manifestar o verbo da vida, além de permitir a comunhão, ele também é aquele que promove a alegria. A religião cristã é a religião da alegria. Como disse Haverbrenner, a alegria é o apanágio, é o atributo do cristianismo. O evangelho é a boa nova de grande alegria. Além de promover a comunhão, ela traz essa alegria que não é momentânea, não é alegria segundo os conceitos desse mundo, não é alegria apenas transitória, passageira, de uma boa notícia, de algo que você comprou, mas daqui um dia você vai ter que comprar algo novo, de um presente que você ganhou, mas daqui um dia você vai ter que comprar outro, se for uma roupa, porque vai se gastar. A alegria que nós recebemos aqui, através do Evangelho da Salvação, é uma alegria eterna. É uma alegria que dá continuidade no céu. Então, João, nesses primeiros 4 versículos, o seu foco é apresentar Jesus. Por isso ele não se detém à questão, né, de remetente, destinatário, saudações, ele vai direto. Esse é Jesus, ele é pré-existente, ele não foi criado no princípio, não, ele é o Criador. Ele é a origem de tudo, ele se fez carne, nós vimos, nós tocamos, nós experimentamos, e essa comunhão que nós temos com ele, queremos que vocês estejam também, para que vocês saibam desse amor, e esse contato com ele promove a grande alegria para as nossas vidas. Muito bem, hoje, a partir do versículo 5, nós vamos ver, dando continuidade, que Deus é luz, e quem pertence a ele anda na luz. Ao terminar de apresentar e de mostrar Jesus, o verbo da vida, ele passa então agora a mostrar a natureza de Deus. Quem é Deus? Quem ele é? E qual a importância que isso tem para mim e para você? Qual a importância que isso tem para nós de conhecer a Deus? Amados, conhecer a Deus abre o caminho para o autoconhecimento, pois ao estar diante da luz, reconhecemos quem somos. Qual é a nossa natureza? Nós somos pecadores, nós somos trevas de natureza, herdamos isso do primeiro homem, de Adão. Nós vimos aqui o Salmo 51, quando nós lemos, que Davi disse? Em pecado concebeu a minha mãe. Ele não está falando que o ato conjugal entre o pai, né, entre o seu pai e a sua mãe era pecado, não, mas ele está falando da origem, do que nós nascemos pecadores. Nós vimos isso, acho que foi o versículo de número 4, quando ele, depois dele dizer que pequei contra ti, em pecado concebeu a minha mãe. Então ele fala do seu nascimento, da sua origem, todos nós somos pecadores. Então qual a importância de conhecer quem é Deus? Porque também promove esse autoconhecimento. Passamos a ter a noção da nossa natureza, é ter ciência dessa natureza falha. E uma vez que nós temos ciência, aí vem um outro passo que é fundamental. É uma atitude que é necessária,
e é correta para essa reconciliação, porque ela vai promover benefícios, uma vez que eu sei quem eu sou, a minha origem, e reconheço que preciso de luz na minha vida, eu então me arrependo. Essa é a minha atitude e confesso. E para aquele que confessa, tem um outro salmo de Davi, que é o Salmo 32, diz que bem-aventurados são aqueles que têm os seus pecados perdoados. Então, amados, essa ideia, e eu convido você essa manhã, ainda que seja um estudo, uma exposição, mas eu convido você, vamos caminhar para a luz, vamos nos posicionar na luz, não essa luz que aqui está iluminando esse ambiente, mas a luz que chama Deus, que chama o Senhor. Vamos caminhar, mas antes da gente caminhar, é preciso a gente destacar algo aqui para início de conversa. Porque João, nós vimos aqui no versículo 5 que ele fala de uma mensagem. Ele fala de um ensinamento, mas esse ensinamento de João, a teologia, aliás, não é nem de João, não é fruto do seu trabalho intelectual, não é fruto de desgastes, de estudo, de tempo dedicado, ele não apresenta o resultado do seu próprio esforço, não é a ideia da sua cabeça, não é invenção. Veja o versículo 5, ora, a mensagem que da parte de quem? Da parte dele quem aqui? Jesus, porque os primeiros 4 versículos ele fala de Jesus, então a mensagem que da parte dele, de Jesus, nós recebemos, temos ouvido e vos anunciamos. Então ele não traz algo que é invenção dele, a teologia, ela não é fruto, né, do seu trabalho intelectual, ele transmite aquilo que ele recebeu de Jesus. Somente quem veio do céu e estava junto do Pai pode dizer quem ele é. Então, Jesus, ele recebeu a mensagem que dele recebemos. Então, para início de conversa, precisamos entender isso. Não é fruto de um trabalho intelectual, é uma revelação. Ele recebeu de Jesus. Segundo, a sua mensagem não é um ensino para nos enobrecer, tão somente para nos deixar puxa bem, ou a massagear o nosso ego, mas é uma revelação que nos confronta. Não tem como separar a teologia da ética. A gente entender, né, a palavra teologia, a junção dessas duas palavras, theos, Deus, logos, que é estudo, palavra. Então não tem como separar a teologia da ética. Aquele que serve a Deus, a theos, ele vive uma vida de santidade. Ele procura a andar como Cristo andou. Então, a sua mensagem, ela confronta. A luz, quando vem, ela dissipa a escuridão. E ela também serve para revelar, para mostrar. Né? Vamos dizer que aqui estivesse tudo sujo, está tudo apagado, você chega aqui à noite, está escuro, você não consegue perceber, você não consegue nem mesmo saber que tem os bancos. Aí quando você acende a luz, ela mostra onde estão os bancos, onde estão os objetos, isso permite você circular. A luz tem esse poder. E quando nós temos o contato com Cristo, com o Senhor, com Deus, que é a luz, nós então percebemos o que é preciso ser removido da nossa vida. Por isso o Evangelho é uma palavra muito mais do que a massagear o ego, ou que enobrecer o homem. Ele revela, ele confronta o homem para uma chamada, a uma decisão, uma mudança de vida. É impossível andar nas trevas e ter comunhão com Deus, que é luz. Entenda isso, quem professa a sua fé em Cristo, anda como Cristo andou. Ama os irmãos, não apenas de palavras, mas de fato e de verdade. O que nós lemos aqui está bem explícito isso. E nós vamos, né, desmiuçar, ver aqui, versículo por versículo, para a gente ter esse entendimento. Mas ainda para início de conversa, em terceiro lugar, isso requer de nós um posicionamento. O cristão é um indivíduo que fez uma escolha. Paulo, ele disse, já não sou eu quem vivo. Quem que vive em mim? Cristo. Então essa vida com Cristo, ela é diferente. Então isso exige, requer de nós um posicionamento, uma escolha. O cristão é um indivíduo que fez uma escolha e vive de forma consistente com essa escolha.
falar uma coisa e viver outra não condiz. É contraditório com aquele que expressa a sua fé em Jesus Cristo. Quem diz que ama a Deus e vive no pecado, não sou eu que estou dizendo, é a palavra que diz. Quem diz que ama a Deus e vive, permanece no pecado, as Escrituras diz que ele é o quê? Mentiroso. Nós vamos ver isso aqui essa manhã. Portanto, diante dessas questões, vamos então à mensagem que João quer passar. Qual é o propósito? Então ele disse, verso 5, ora a mensagem que da parte dele temos ouvido, ou seja, de Jesus, e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e que não há nele treva alguma. Aqui vai falar da natureza divina. Deus é luz, essa é a sua natureza. E nele não há trevas. Um detalhe sobre a questão da mensagem, porque essa palavra para mensagem no grego é agelia, que pode sugerir que a mensagem contém uma concepção de Deus que os homens não poderiam ter formado por si próprios sem a ajuda do Senhor. Então, reiterando, não é uma ideia, não é um pensamento, não é fruto de um esforço intelectual de João, é uma revelação. A mensagem que ele recebeu é essa, que Deus é luz. Mas Deus é luz no sentido de que, em primeiro lugar, na sua natureza de se revelar. Ele se revela, só conhecemos a Deus porque Ele se revelou a nós. Ele se apresentou às nossas vidas. Dizer que Deus é luz significa que não há nenhuma coisa secreta, oculta, encoberta ao seu redor. E o desejo de Deus, diferente do que diziam os gnósticos, o desejo de Deus é de se revelar ao homem, para que o homem o conheça. Diferente do gnosticismo, que eles achavam que era algo, conhecimento de Deus, era algo reservado apenas a uma classe iluminada, superior, só esses de fato poderiam conhecer a Deus. Mas não, ele está aí franqueado a todos que contemplam o seu Filho, porque Jesus disse também, porque Ele é Deus. Isso está no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. O que Jesus disse? Eu sou a luz do mundo. E completando o Evangelho, ele vai dizer assim, Jesus, após dizer que é a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então ele veio para trazer essa luz a cada um de nós. Ele se revelou. E essa palavra, as duas palavras, a Escritura, a questão de luz e trevas, são símbolos muito conhecidos dentro da palavra de Deus. No sentido intelectual, luz refere-se à verdade bíblica. Salmo 119, versículo 5, lâmpada para os meus pés é a tua, e luz para o meu caminho. Se você quiser anotar, Provérbios 6, 23, porque o mandamento é lâmpada, a instrução é luz. Então, intelectualmente, luz refere-se à verdade, enquanto trevas refere-se ao erro, à falsidade. No sentido moral, luz refere-se à santidade, à pureza, a buscar viver uma vida digna diante do Senhor, enquanto trevas refere-se ao pecado, à transgressão. John Stott, que já faleceu, mas foi um pastor, um teólogo anglicano, que muito contribuiu para o Evangelho, já faleceu há uns 10 anos, mas certa vez John Stott escreveu dizendo, intelectualmente luz é verdade e trevas ignorância. Moralmente, luz é pureza e treva é mal, é ruim. Mas um outro ponto importante a ser ressaltado acerca de Deus, que se revela, quando diz que Deus é luz, Ele que se revela, Ele que vem, Ele que se apresentou, não é uma ideia, não é uma invenção humana, não é algo reservado apenas para um grupo de intelectual iluminado, como acreditavam os gnósticos. Não, Ele se revela a fim de que o homem possa conhecer. Mas entenda de uma coisa, Deus também é luz no sentido de que nada pode ficar oculto aos seus olhos. O que diz o Salmo 139?
Para onde fugirei da tua presença? Se subo lá no alto, ele lá está. Se vou às profundezas do oceano, ele também lá está. Os olhos do Senhor estão atentos em todos os lugares. Dizer que Deus é luz é dizer da sua onisciência e da sua onipresença. Ele conhece todas as coisas e está presente em todos os lugares. Os olhos do Senhor estão atentos a todos os nossos passos, a todas as nossas atitudes. Por isso que eu falei que esse evangelho, né, a palavra que nós recebemos quando falamos que Deus é luz, ela é também confrontadora. Não há como se escapar. Os olhos do Senhor veem tudo. Então ela nos confronta a entender e perceber, conhecer a Deus. Eu vou conhecer a minha natureza humana, eu vou conhecer as minhas falhas. Volte a sua atenção para cá. Também dizer que Deus é luz é no sentido de que não há nele trevas nenhuma, como diz o restante do versículo. E aqui, a ideia, né, a conotação, a ideia, o aspecto que João quer passar, está se referindo ao aspecto moral. Trevas e luz não andam juntos. São inimigas irreconciliáveis. As trevas expressam, né, uma vida de ignorância, como disse John Stott. Ela expressa uma vida de ignorância à parte de Cristo. Quem não conhece em Cristo, quem não está em Cristo, está em trevas. Por isso, o próprio Senhor Jesus Cristo, palavras registradas por João no Evangelho, ele disse assim, João 12, 46, Jesus, eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Então, estar na luz, estar em Cristo, é você não mais praticar as coisas que outrora praticávamos, quando não tínhamos o conhecimento do Senhor. Uma vez que eu conheço a Deus, uma vez que eu conheço a Cristo, que é a luz do mundo, o meu andar tem que ser diferente. Amados, que coisa tremenda, que coisa maravilhosa, como isso é positivo. A revelação de Deus, a sua presença, nos dá a oportunidade de viver uma vida transformada. Isso é maravilhoso. Esse é o propósito de Deus, esse é o propósito de João, afirmando essas verdades. Agora nós lemos aqui nesse pequeno texto, e dá para se perceber, e eu vou, né, acompanhar com os irmãos aqui, que se apresentam aqui dois aspectos de pessoas, de crentes falsos e de cristãos genuínos, de pessoas que verdadeiramente pertencem ao Senhor e aqueles que não pertencem, nunca pertenceram a Deus, porque as suas atitudes revelam quem são. E aí agora nós vamos passar a ver, vamos dizer assim, exemplos negativos, porque vai falar sobre a natureza pecaminosa do homem. Ela é exposta, ela é apresentada. Os versos 6, 8 e 10, esses versos pares, vão estar mostrando exatamente qual a característica, o perfil de um falso crente. Aqueles que eram então induzidos e se deixavam levar pelos ensinamentos dos falsos mestres. E eu vou reforçar, a carta de João é um tratado teológico. É uma defesa da fé. À medida que ele expõe, à medida que ele vai falando, e como eu disse na aula de introdução, né, é como espiral, ele fala de um assunto, ele fala de comunhão, aí ele vai, daqui a pouquinho ele está falando sobre o amor e volta a falar sobre comunhão. Ele fala de Cristo, aí ele fala de um outro assunto, daqui a pouquinho ele volta a falar, então ele vai sempre colocando para cima e para fora, para fim de quê? De ênfase, para guardar, para enfatizar, para estar bem firmado no coração dos seus leitores, o que é andar com Deus, o que é pertencer a Deus. Aí os versos 6, 8 e 10, reflete a natureza daquele que é um falso crente. A despeito de os falsos mestres alegarem serem iluminados, né, os gnósticos, e assim, supostamente, declararem a sua comunhão com o Senhor, como eles diziam que tinham comunhão com o Senhor, a despeito disso tudo, eles traziam na sua bagagem um falso ensinamento, algo ruim, danoso, prejudicial à vida da igreja. Os 3 primeiros séculos foram bombardeados,
né, pelo gnosticismo. Assim como Paulo teve dificuldade, tinha que, de vez em quando, estar ali confrontando veemente ao judaísmo, os pais da igreja, assim como João, no final do 1º século, e depois os demais, no 2º e 3º século, tiveram uma dificuldade muito grande por causa das falsas mensagens. Porque o que eles traziam na sua bagagem? Os seus ensinos era uma falsa teologia acerca de Deus, acerca de Cristo, acerca do homem, eu e você, acerca do pecado e da salvação. Por quê, pastor? Porque eles desconectavam a religião da vida, afirmando que podiam ter comunhão com Deus e, ao mesmo tempo, viver nas trevas. É o que diz aqui o versículo de número 6. Revela muito isso. Eles também chegavam ao ponto de negar a própria existência do pecado. Nós vamos ver isso no versículo de número 8. Assim também como afirmar que não eram suscetíveis ao erro, ao pecado. No versículo 10 nós vamos pontuar. Um outro estudioso já contemporâneo, esse é vivo, John Marcato, ele escreveu dizendo que aqueles que negam a realidade do pecado demonstram que não têm salvação genuína. Então, o tipo de pessoas que afirmam aqui o que diz nos versos 6, esses versos pares, 6, 8 e 10, eles não são cristãos genuínos. A gente, né, consegue entender e tirar pela forma como eles agem, se comportam, e o que eles dizem vão retratar que eles não são cristão genuíno. O sujeito oculto aqui do versículo 6, né, aí para aqueles que são bons aí de português, não é muito a minha área, mas aqueles que são, né, especialistas em análise sintática, tem lá, às vezes, como você saber o que é um sujeito oculto. Aí, quando você lê o versículo 6 aqui, você vai perceber, se dissermos que mantemos comunhão com ele, então não está revelando aqui quem é. Mas, numa análise sintática, nós vamos ver que é nós. Então, o sujeito oculto aqui do verso 6, o nós, do verso 8 e também do versículo de número 10, são referências gerais de qualquer pessoa que, embora afirmando ter comunhão com o Senhor, mas negam o pecado. É o que diz o verso 6, olha lá. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, isso reflete quem? Aquele que não está com Cristo. O que vemos aqui, nesses 3 exemplos do versos 6, 8 e 10, são 3 erros que vão revelar quem são os falsos crentes, pois a atitude deles mostram que são vidas que, a sua vida é uma fraude, é um engano. Primeiro, eles tentam enganar os outros. Versículo 6 exatamente mostra aqueles que tentam enganar os outros, aqueles que tentam impressionar os outros com o seu discurso, com a sua palavra. Né? Ele até tem ali uma certa habilidade, ele se expõe, ele se veste às vezes de crente, às vezes ele anda até com a Bíblia debaixo do braço, mas a sua atitude vai revelar quem de fato ele é. E como eu disse que não tem como separar a teologia da ética, religião sem moralidade é ilusão, uma vez que o pecado é sempre uma barreira para a comunhão com Deus. Andar em trevas é algo terrível. E vai dizer que aquele que assim o faz, aquele que ainda está andando nas trevas, ele não está em comunhão com o Senhor. Quando as coisas mais cruciais da vida passam, né, sem o exame da luz de Cristo, sem o crivo da palavra, da santidade de Deus, né, sem esse examinar de forma minuciosa, então nós precisamos ainda entender que essa pessoa não está caminhando com Cristo. Hernán Dias Lopes escreve algo interessante sobre isso, e eu também fiz questão de anotar para citar aqui. Ele diz assim, abre aspas, se a nossa carreira, ou seja, se a nossa caminhada, se a nossa vida sexual, a maneira como nós lidamos com as mordomias, ou seja, com o dinheiro, família, autoimagem, esperança e sonhos, jamais lhe forem abertos, ou seja, expostos à luz da palavra, ao crivo da santidade de Deus,
nosso cristianismo e a nossa vida eclesiástica, seja o ministro ou o pastor, são uma mentira eloquente. O nosso agir revela quem nós somos. São pelos frutos que se conhece a árvore. Então, a primeira tentativa aqui do falso crente é enganar o outro. Ele tem até um discurso bom, mas a sua prática. Por isso que eu costumo dizer, não basta apenas a gente ir evangelizar, ou no seu trabalho você querer falar de Jesus apenas citando a palavra, que é importante. Paulo disse, eu não me vergonho do evangelho, mas lembre-se de uma coisa, antes da sua palavra, né, de você ter direito de ser ouvido, de a pessoa valorizar o que você fala, ela está de olho na sua vida. A nossa vida é um livro vivo e aberto. Se temos um bom testemunho, falamos com autenticidade e com autoridade. Se o nosso proceder for uma maneira incorreta, como quem anda nas trevas, você pode saber a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você pode proclamá-la todos os dias, mas não vai valer de nada, porque o testemunho é fundamental. Então, primeiro eles tentam enganar os outros. A segunda tentativa, nós vamos ver no versículo de número 8, ele vai dizer assim, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. A segunda tentativa do falso crente, ou do falso mestre, né, é enganar a si mesmo. O pecado nos leva a mentir não apenas para os outros, mas também a mentir para nós mesmos. Declarar, amados, que não temos pecado é negar a razão porque Cristo veio e rejeitar o perdão pelo qual ele morreu, diz Lloyd Jones. Vou repetir. Declarar que não temos pecado é negar a razão porque Cristo veio e rejeitar o perdão pelo qual ele morreu na cruz. Uma outra tendência perigosa, né, e que muitos têm para disfarçar os seus erros, o seu pecado, ou não reconhecer o ser humano, ele tenta fugir da responsabilidade dos seus pecados, fazendo projeções e transferência, atribuindo as circunstâncias, né, ao ambiente, a outras pessoas, àqueles, né, como diz William Barclay, o meu pecado, o meu erro é por causa da minha herança, meu pai era assim, meu avô era assim, eles agiam dessa forma, essa era a maneira deles se comportarem, por isso que eu erro por causa disso. Amados, Ezequiel vai dizer que os pais não vão responder pelo pecado do filho, nem o filho vai responder pelo pecado do pai. Então, cada um vai se responsabilizar pelo seu erro, perante Deus, diante do trono, diante do juízo final, cada um vai responder pelos seus atos. Não adianta. Então, e lembrar que ele continua, muitos às vezes atribuem a sua herança, outros ao meio ambiente. Eu sei que às vezes você vivendo numa certa situação, num certo local, exerce uma certa influência, mas a partir do momento que você diz que você confessa a sua fé em Cristo, não há mais desculpa. Davi, amados, ele cometeu erros terríveis. E às vezes eu, nos meus questionamentos, muitas vezes perguntava, Deus, por que não foi atribuído a Daniel, o homem segundo o coração de Deus? Amados, porque a Bíblia, ela não vai falando detalhes por detalhes da vida de todos. Então, acerca de Daniel, passou só ali, relatou as coisas boas. Mas todos pecaram. Romanos 3, 23. Todos pecaram e são carentes da graça de Deus, da glória de Deus. Mas Davi, apesar de ter cometido erros terríveis, que o levou ao salmo de confissão, no Salmo 51, ele adulterou com Batseba. Ele projetou a morte do seu esposo. Mas Davi, quando tinha consciência do pecado, do que ele errou, ele não ficava transferindo, Senhor, a carne foi fraca. Poxa, eu estava lá no palácio, né, descansando, na minha sacada, e de repente eu vi aquela mulher bonita, linda, nua, um avião. Eu me encantei, Senhor, mas olha, ela que estava lá tomando banho nu, não fui eu. Não, Davi, ele não fez isso. A partir do momento que ele teve consciência, a partir do momento que o profeta veio, trouxe a revelação, então, ele reconheceu o seu erro.
pequei contra ti. Não foi apenas contra o esposo de Batseba. Não foi apenas contra a sua esposa. Ele disse, eu pequei contra ti. Então, ele não atribuiu a situação, a cena que favoreceu. E muitas das vezes são assim, para justificar. Outros têm a síndrome da Gabriela, e é coisa dos mais antigos, jovens não sabem, né? Mas tem lá a novela, né, da Gabriela. Eu nasci assim, você sempre assim, Gabriela. Não era isso? Era Gabriela mesmo? Me ajuda aí, né? A irmã mais experiente, não é mais antiga não, é mais experiente. Então lembra, mas é a síndrome da Gabriela. Amados, conversão é transformação. Não tem como dizer que eu tenho comunhão com o Senhor e continuar a andar nas trevas. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. Então, aqueles que tentam fazer isso e transferem, né? Aí fala da sua condição física, ou argumentam que alguém, não, a pessoa veio e me enganou, me iludiu, me levou a cometer esse erro. Não dá, não cola. Diante da luz divina, vamos lembrar, dizer que Deus é luz, também é falar que os seus olhos estão atentos em todos os lugares. Salmo 139, tu sondas e me conheces, vê se há em mim algum caminho mau. Ele não apenas vê, mas ele conhece todas as coisas, ele é onisciente. Ele sabe o que está aqui no meu coração, ele sabe o que está aqui na minha mente. Os olhos são as janelas do corpo, se os seus olhos forem mal, todo o seu corpo será mal. Isso é palavra de Jesus, não é a palavra do pastor Alain, não é a palavra de João, é a palavra de Cristo. O próprio Senhor Jesus disse isso, os olhos são as janelas do corpo, se os seus olhos forem mal, todo o seu corpo será mal. Então ele vê, não tem como transferir, né? É quase que uma ginástica mental, que se vira para tudo quanto é lado para tentar justificar ou dizer que ele não teve culpa, que não teve erro. A fraqueza moral, né, é algo tão antigo quanto os nossos pais. Quem são os nossos primeiros pais? Adão e Eva. O que fez Adão quando Deus chegou e falou, quem que comeu da árvore que eu disse que não era para comer? O que Adão fez? Foi a mulher que tu me deste, olha aí. Olha o que o senhor fez, o senhor me deu essa mulher aí para ser mulher, para ser minha esposa. Foi ela, foi lá e comeu. Eva, vem cá. E aí? Serpente. Foi a serpente. Ela me enganou. Então essa questão, né, de fazer essa ginástica toda, né, essa fraqueza moral, essas desculpas, é algo antigo. Não vem de hoje não, vem lá do Éden. Por isso é preciso a gente conhecer a palavra de Deus, porque assim, quando eu conheço a Deus, né, eu passo também a ter o autoconhecimento, a minha natureza, as minhas fraquezas, as minhas falhas. Simon Kishmaker, ele escreveu dizendo, qualquer um que não precise fazer o quinto pedido da oração do Pai Nosso, não sei se você lembra, por achar que não tem pecado, engana a si mesmo. Aquele que acha que não precisa de fazer o pedido, que diz assim, Pai, perdoa as minhas falhas, perdoa os meus erros, perdoa assim como eu tenho perdoado aqueles que têm me ofendido. Aquele que acha que não tem necessidade, ele está enganando a si mesmo. Provérbios 28, 13 diz, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. João aqui, como eu disse, se tratando de um tratado teológico, possivelmente ele está se referindo à sutileza gnóstica de que o pecado era uma questão ligada à carne e não tocava, né, e nem manchava também o espírito. Um grande engodo, né, enganando, falsidade. Então João vai rebatendo, trazendo essas palavras. Primeiro, o falso crente tenta enganar o outro, mostrar uma santidade que ele não vive. Segundo, ele engana ele mesmo. Terceiro, ele pensa que pode enganar a Deus. É a sua terceira tentativa. O versículo 10 diz assim, se dissermos que não temos cometido pecado,
fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Aquele que diz que não é pecador, contradiz o testemunho de que Deus dá acerca da pecaminosidade humana. Aquele que nega o seu pecado, nega a própria verdade divina e chama Deus de mentiroso. Amados, porque quem diz que o homem é mentiroso e é pecador, é o próprio Deus. Por isso que, João está dizendo, se dissermos que não temos pecado, fazemo-lo mentiroso. Você está chamando Deus de mentiroso. Aí o Salmo 14, versículo 3 diz, todos se desviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Todos. Já citei aqui Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Uma outra fala também de um outro estudioso da palavra de Deus, teólogo, Warren Wiersbe, ele diz assim, os falsos mestres, os falsos crentes, mentem sobre a sua comunhão com Deus, sobre a sua natureza pecaminosa, como nós vimos no versículo 8, e sobre seus atos pecaminosos, como diz o versículo 10. Davi, enquanto reteve, não confessou seus pecados, ele sofreu as consequências. Sofreu a consequência no seu próprio corpo, Salmo 32. Enquanto me calei, os meus ossos envelheceram pelos meus constantes gemidos. Ele sofreu as consequências de perder a alegria. O Salmo 51 que nós lemos, ele diz assim, restitui-me a alegria da salvação. Significa que ele perdeu a alegria. Ele quer ela de volta. Isso enquanto ele reteve, enquanto ele se calou. Ele trouxe prejuízos ao seu próprio corpo. Ele trouxe prejuízos à sua vida, ele perdeu a alegria. Ele trouxe prejuízos à sua família. Davi perdeu sua saúde, perdeu a alegria, perdeu família, quase que perde o trono. Por pouco não perdeu o trono. A sua família foi uma desgraça. O outro irmão abusou da irmã. O irmão que não gostou da situação foi lá e assassinou o irmão. Absalão foi lá e matou Aminon. Depois o próprio Absalão tenta usurpar o trono do pai, do rei Davi. Por pouco ele não perdeu. Consequência do pecado. Porque pecado, quando não confessamos, nós carregamos a maldição sobre a nossa vida. Mas quando você confessa, quando você externa, quando você reconhece, muda-se o quadro, muda-se a situação. Aí vamos ver então agora o exemplo positivo, se os versos 6, 8 e 10 retrata o falso crente que tenta enganar o outro, que engana a si mesmo e pensa que pode enganar a Deus. Nós vamos ver a atitude nos versículos 7 e 9, de quem é aquele que tem comunhão. Qual é a diferença e o retrato de um verdadeiro cristão, de um cristão genuíno? A natureza da comunhão com Deus e os irmãos, ela é estabelecida quando você reconhece. Aí agora é o exemplo positivo. Se o exemplo negativo foram esses 3 versículos pares, os outros 2 que nós vamos ver agora, é um exemplo positivo. Quando você reconhece, quando você permite, a luz divina, a luz da palavra, a lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, ou seja, você conhece a verdade é Cristo, Cristo é a luz, ela te confronta, ela bota como Natã, o profeta que foi responsável para revelar a Davi o seu pecado, bota o dedo na nossa ferida e nós reconhecemos quem nós somos. Aí vem a atitude de confessar, de se arrepender, e olha como que muda o cenário. Olha como não vale a pena você ficar ali, tentar se esquivando e não reconhecer os seus erros. Mas aquele que reconhece, olha como que muda a situação. Versículo de número 7. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Agora João vai falar da comunhão com os irmãos. João vai falar da comunhão com Deus.
E para ter comunhão uns com os outros, primeiro, há uma exigência. Qual é a exigência aqui? Andar na luz. Essa é a primeira exigência para ter comunhão uns com os outros e comunhão com Deus. Uma vez que aqueles que andam na luz compartilham o caráter de Deus, eles habitualmente são caracterizados pela santidade de Deus, indicando assim a sua verdadeira comunhão com Ele. Rapidamente aqui, avance lá na terceira carta, o versículo 11. Vai assim devagar, quase que página por página, porque é curtinho, né? Senão você já vai cair lá em Apocalipse. Terceira João. Como João, a terceira carta de João é uma carta de um único capítulo, então não tem necessidade de falar capítulo tal, versículo tal, né? Você vai já direto. No versículo 11 da terceira carta diz assim. Eu fui direto, falei de você, fui direto. Verso 11, ela é tão pequena, né? Verso 11, amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de quem? De Deus. Mas aquele que pratica o mal, o que pratica o mal, jamais viu a Deus. Então veja, não dá. A primeira exigência é essa, é andar na luz. Quem não anda na luz, ele pode até falar o nome de Deus, mas ele não conhece a Deus. Ele não sabe quem é Deus, porque Deus é luz. Ele pode falar que ama, ele pode até chorar, mas se ele não anda na luz, não condiz. Quem anda na luz vai refletir esse caráter. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta aos Efésios, no capítulo 2, versículo 8, ele diz assim: porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Outrora, pecador que não tinha o conhecimento de Cristo, a fé em Cristo, o conhecimento da palavra de Deus, eu estava nas trevas. Mas agora, uma vez que eu confesso Cristo, eu preciso andar na luz, como o Senhor é luz. Werner de Boer, ele escreveu dizendo: quando ocultamos a verdade da nossa vida, a comunhão já está destruída. Não há comunhão fora da verdade. A segunda questão, primeiro uma exigência para se ter comunhão com Deus e uns com os outros: andar na luz. Se você andar na luz, aí tem aqui uma constatação, uma realidade. Andar na luz pavimenta o caminho da comunhão com Deus e com o próximo, escreveu Hernán Dias Lopes. Andar na luz pavimenta o caminho da comunhão com Deus e com o próximo. Qual o lugar que você se sente melhor fazendo uma caminhada que não corra o risco de você tropeçar? Uma rua cheia de buraco ou como a que nós temos aqui à frente da igreja, toda asfaltada e pavimentada? Hein? Me ajuda aí, nosso fisioterapeuta Bruno. A rua pavimentada, asfaltada, ela vai impedir que você, como numa rua, numa área rural, com buracos, com pedras, Então, certamente lá, a probabilidade de você se contundir, de você tropeçar vai ser maior. Mas quando você tem um lugar asfaltado, pavimentado, é diferente. Então, essa é a ideia que Hernán Dias Lopes está dizendo nessa frase. Andar na luz pavimenta o caminho da comunhão com Deus e com o próximo. Facilita o relacionamento, a comunhão. No mesmo espírito, viver para Deus, andar com Ele, significa que temos um relacionamento íntegro também com o nosso próximo. A comunhão fraternal é o resultado da santidade, amados irmãos. Então, quando nós vivemos uma vida íntegra, quando andamos na luz, nós estamos pavimentando a nossa caminhada. E Deus é luz. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se eu ando em santidade, eu ando com Deus. Se eu ando nas trevas, jamais vi a Deus. Não conhecemos a Deus.
Se eu ando em santidade, eu me relaciono com os santos, comungo com os santos. Nas trevas não há comunhão, mas concluio, trama, artimanha. A parceria de quem anda nas trevas, eles não estão ali em comunhão, eles estão em artimanha, tramando algo mal, errado para fazer. Nas trevas não há comunhão, mas há parceria do pecado. Porém, se andarmos na luz, temos comunhão uns com os outros. Então, primeiro uma exigência, andar na luz. Aí vem a realidade, se nós andamos na luz, é como nós estamos pavimentando. Nossa caminhada vai ser tranquila, vamos poder ter comunhão com Ele. E terceiro, uma promessa, porque o versículo, voltando lá ao versículo 7, se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o final diz o quê? O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A exigência, anda na luz. Há uma realidade, tem comunhão. Terceiro, uma promessa, o sangue do seu Filho purifica de todo o pecado. Nós temos a promessa da purificação. O verbo divino, ele se fez carne, ele se fez homem. E o que significa isso, amados? O segredo do poder do sangue de Jesus. Quando então nós participamos da ceia, próximo domingo. Lembrando que no sábado nós temos consagração às 7 horas, domingo às 9 e 19 horas, Santa Ceia. Quando Jesus toma o cálice, ele diz, esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de muitos para remissão, perdão dos seus pecados. O segredo do poder do sangue do Senhor é que foi derramado pelo Filho de Deus, imaculado, perfeito, sem pecado algum. O sangue do ser humano, o meu sangue, o seu sangue, ainda que em determinada situação, no que se diz respeito à saúde, pode contribuir numa transfusão para ajudar uma pessoa que se acidentou, está precisando de um sangue, ela pode até ser algo eficaz, mas no que se diz respeito a gente ser morto, sacrificado, não tem efeito nenhum, porque o sangue humano comum está contaminado pela corrupção do pecado. Por isso, a morte de um ser humano não tem qualquer poder para remover a culpa de um outro. Porém, Jesus, sendo Filho de Deus, Ele derramou o seu sangue isento de pecado, não contaminado. Por isso, Ele é eficaz e purifica a nossa vida. Há algo interessante aqui sobre o verbo grego, kakarizen, traduzido para purificar. Ele sugere que Deus faz mais do que perdoar. Ele apaga a mancha do pecado. Veja, vamos lá, em Efésios 5, Paulo dá um olhar sobre o sacrifício de Cristo nesse aspecto. Efésios, volte agora, você está lá em João, você vai voltar agora para as cartas paulinas. E uma das cartas do apóstolo Paulo é a carta aos Efésios. Efésios, capítulo de número 5. Então nós vamos ver, esse sentido do verbo kakarizen, que traduzido para purificar, dá essa ideia de muito mais do que apenas remover, ou perdoar, mas também ele apaga, ele remove as manchas. Efésios 5, a parte B do versículo 25, quando Paulo está falando das atribuições do marido e da mulher. Ele fala da mulher e depois ele fala como que o marido deve amar a sua esposa. Ele dá o exemplo como modelo Cristo. Verso 25, maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santifique, tendo purificado por meio de lavagem de água pela palavra, para apresentar-se a si mesmo igreja gloriosa, sem o quê? Sem mácula, sem o quê? Nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então, a ideia desse verbo no grego, kakarizen, é exatamente isso, muito além do que perdoar, mas é remover as manchas. O tempo presente aqui do verbo mostra que a ação, ela é contínua. O Senhor purifica e continua nos purificando de todo e qualquer pecado.
Versículo 9, para a gente caminhar para a nossa conclusão de hoje, vai falando assim, voltando lá, versículo 9 de 1 João, da nossa exposição, que ainda aqui, como eu disse, os versos 7 e 9 retrata o crente genuíno, o cristão genuíno. Por quê? O cristão genuíno, amados, não é aquele que é totalmente perfeito, que não tem pecado. Não existe isso. Mas ele não transfere o seu erro. Ele não tenta enganar o outro. Ele não engana a si mesmo e não tenta enganar a Deus transferindo a sua culpa. Mas ele reconhece quem ele é. Aí o versículo 9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é o quê? Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Veja, exatamente esse efeito desse verbo. Ele perdoa e purifica. Se confessarmos, só confessa quem reconhece que é pecador. Só confessa quem reconheceu o erro. Só confessa quem, ao conhecer a Deus e ver que Deus é luz, ele tem o autoconhecimento da sua natureza. Ei, eu sou pecador, eu estou em trevas, mas a luz está aqui. Se eu confessar os pecados, ele é fiel e justo para perdoar. O cristão verdadeiro não é aquele que esconde seus pecados, nem a justiça, nem fica se justificando, mas ele confessa, ele coloca diante de Deus e recebe o perdão. Esse é o propósito de Deus ao se revelar, que o homem tem a oportunidade de agora ser purificado, perdoado, restaurado. Mas a condição é o que você reconhecer. Você precisa concordar com aquilo que Deus diz. E aqui uma outra palavra também grega, que é homologeu, que significa homologar, concordar, dizer a mesma coisa. Se Deus diz que o homem é pecador, que todos pecaram, não tem por que você dizer que não. Não, eu não tenho erro, não preciso de me consertar de nada. Eu sou perfeito, ninguém é perfeito. Todos somos pecadores e precisamos da graça de Deus. Não podemos ficar justificando. Vale ressaltar aqui, igualmente, que não se trata de uma confissão genérica, superficial. Às vezes é necessário dar nome aos bois, ou seja, nome ao pecado. Se o seu pecado foi porque você mentiu para o seu filho, ou para a sua mãe, ou para o seu cônjuge, é necessário que você fale a verdade, que eu fale a verdade. Se o pecado foi roubo, então dê nome: Deus, eu roubei. Senhor, me perdoa porque eu adulterei. Então não basta apenas ter ali uma forma genérica, superficial, tem que dar nome, tem que especificar. Se você sentiu inveja do seu vizinho porque ele conquistou algo, se você ficou com inveja do testemunho do irmão que recebeu algo que você está esperando, pedindo há tanto tempo, você não recebeu, porque, amados, às vezes fala assim, é mais fácil chorar com os que choram. Não, o mais difícil é se alegrar com os que se alegram. Chorar, você está ali, compadecido, o ambiente, a atmosfera, você vai. Agora, quando você vê a conquista do outro, do vizinho, ou daquele que chegou e conseguiu aquela bênção, você está esperando um tempão, você ainda não conseguiu alcançar, difícil é se alegrar com a alegria do outro. Mas é preciso confessar: Senhor, eu tive inveja. Senhor, eu estou sentindo o ódio daquela pessoa. Senhor, eu estou com mágoas no meu coração. É dar nomes. Se você tem ressentimento, se você ainda nutre no seu coração, se você dividir a palavra mágoa, ela é uma má água, é uma água ruim, é uma água que não é potável, não pode ser ingerida, bebida, não vai trazer nenhuma satisfação, só mal. Isso é mágoa, são águas que nós guardamos em nosso coração, em nossa vida. E isso vai destruir a você, como às vezes eu costumo dizer. Guardar mágoa no coração, ficar com ódio do inimigo, é como você beber o veneno e achar que ele que vai morrer. Quem vai morrer é você. Porque quem está guardando a mágoa é você. A má água está na sua vida. Então é preciso especificar, dar nome: Senhor Deus, esse foi o meu erro. Confessar, ser honesto consigo mesmo e com o próprio Deus. E o outro passo, às vezes também é necessário pedir perdão ao outro. É bom lembrar o que Jesus disse, né? Agora há pouco no culto nós estávamos aqui trazendo a nossa oferta. Depois você lê em casa, Mateus 5, de 23 a 24.
Jesus vai dizer, você conhece essa mensagem? Jesus vai dizer, se você está indo para o altar para entregar a sua oferta, e se teu irmão tem algo contra você, vai lá, reconcilie-te com ele. Depois você vai atrás da sua oferta. Você pode trazer 1 milhão e depositar aqui na frente. Se tiver mágoa, ressentimento, não está o relacionamento, se não há comunhão entre o corpo, a sua oferta não vale 1 centavo, que nem existe mais a moeda de 1 centavo. Porque o que Deus está interessado é no seu coração, não no que você tem. Isso é tão sério, amados irmãos. Isso é tão sério. E às vezes há essa necessidade de falar. Hernán Dias Lopes, ele fala algo interessante sobre isso. A confissão deve ser tão extensa quanto o estrago feito pelo pecado. Às vezes uma palavra, uma atitude nossa pode trazer um estrago terrível na vida da pessoa. Pode tirar a pessoa de um emprego, pode tirar a alegria da pessoa por diversos dias, meses e até ano. Então, quando ele diz que a confissão, quando você vai lá confessar o seu pecado ao outro e pedir perdão, ela deve ser tão extensa quanto o estrago que foi feito. Isso é reparar. Irmão, eu pequei, eu errei. E a atitude que eu tive prejudicou a sua vida, prejudicou o seu relacionamento, na igreja, com o seu filho, com o seu cônjuge, no seu trabalho. Eu fechei as portas, eu tirei a oportunidade. Você hoje poderia estar numa situação melhor, mas eu estou aqui arrependido. Eu quero ver de que forma eu posso reparar, mesmo que eu não consiga devolver o seu emprego, mas eu quero agora contar com o seu perdão, porque eu entristeci a sua vida. Então a confissão, ela tem que ter esse peso, tal como o estrago que foi cometido quando nós erramos. E amados, a condição aqui, o que nos dá a garantia, se nós reconhecermos os nossos erros e as nossas falhas, a garantia, a segurança que nós vamos ser perdoados é o caráter divino. Porque veja o que diz o restante do versículo. Se confessarmos o nosso pecado, ele é o quê? Ele é? Quem é fiel? Quem é fiel é Deus. Quem é fiel é Jesus, é o Senhor. Deus é fiel. Jeremias 31, 34. Pois perdoarei as suas iniquidades, dos seus pecados jamais me lembrarei. Profecia, Jeremias usado, inspirado para falar a palavra do próprio Deus, e essa foi a palavra do próprio Deus, pois perdoarei as suas iniquidades, dos seus pecados jamais me lembrarei. O autor, a carta aos Hebreus do Novo Testamento, ele faz menção a esse texto, do profeta Jeremias, quando ele escreve a mesma coisa, semelhante, no capítulo 8, versículo 12, no capítulo 10, versículo 17 de Hebreus. A justificação é um ato forense. Jéssica pode nos ajudar nessa fala. É o que dá legalidade, é um ato que comprova, que lhe dá garantia, é um termo relativo ao direito, o ato forense. A justificação é um ato forense. Mas como que é? Qual a legalidade? O que prova que eu posso ser perdoado? Foi na cruz que um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali, pela fé, que meus olhos abriu, e agora me alegro em sua... Maravilha, igreja! Qual é o ato forense? A cruz é a prova. Esse é o fato que comprova. Ele carregou sobre si as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Se confessarmos, ele é fiel. Ele purifica, ele restaura e jamais se lembrará dos pecados. John Stott, ele diz que na primeira frase é um débito que Deus quita. Colossenses 2, 13 e 14, cancelado foram os seus escritos de dívida. Nós estávamos inadimplentes, a nossa conta não tinha como pagar, o homem não podia pagar, mas Jesus foi na cruz e pagou o escrito de dívida que era contra nós. Não somos mais inadimplentes, por isso fomos justificados pela fé, mediante o sacrifício de Cristo. Então, John Stott, ele diz que a primeira frase
é um débito que Deus quita. Diz assim, ó, se confessarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, perdoou o pecado. Pagou a dívida. Ó, você está liberado, cara. Você está com crédito agora. Por causa da graça de Deus. Não é por causa de você não, tá? Você não é bonzinho, não. Você não é perfeito, não. Pastor, você não é o cara, não. Você é pecador. Olha lá. Então, você está aí porque eu te perdoei. Do contrário, não tinha chance. Ele foi e pagou a nossa conta. Zerou. Que maravilha. Estou aliviado. E depois, ele remove a mancha que há em nós. Isaías 1,18 diz, cancelado, ou melhor, ele diz assim, que todas as manchas foram removidas de nossa vida. Colossenses 2, cancelado o escrito de dívida. E Isaías 1,18 vai ver lá, depois você vê em casa, que foi removido toda a mancha, porque ele purifica também, ele perdoa e purifica. Se confessarmos, ele é fiel e justo para perdoar e também purificar de todas as injustiças. O versículo lá de Isaías, depois você lê em casa, eu vou ler só agora, Isaías 1,18 diz assim, ainda que os pecados de vocês sejam como escarlate, se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornará branco como a lã. Por isso, essa epístola de João, se no Evangelho, ele escreveu a fim de que os descrentes pudessem ver na pessoa de Jesus, que Jesus era o Messias, o Filho de Deus, e pudessem crer em Jesus, esses sinais, você vai ver lá, os sinais foram para que muitos pudessem crer. A carta, o Evangelho foi para que pudessem crer. A carta é para que você tenha certeza da sua salvação. Porque quem que garante? Foi Cristo na cruz. Ele pagou a conta, quitou o débito, e ele nos purifica, remove, como diz Isaías 1,58, ainda que seja como escarlate, ainda que esteja escuro, vermelho, ele remove e deixa branquinho. Por quê? Porque ele é fiel. Mas ele é fiel quando o quê? Qual é a condição? Confessar. Quando eu confesso, eu recebo o perdão e a misericórdia. A diferença do falso crente para o cristão genuíno é que o cristão genuíno não é que ele não tenha pecado, mas quando ele erra, ele confessa. E ele procura andar na luz, porque quando ele anda na luz, ele tem comunhão com Deus e uns com os outros. E quando ele confessa, perdão é um ato legal, é esse ato forense, está ali, está justificado, tem prova, a prova é a cruz. E sobre ele, está toda a iniquidade, ele carregou para que eu e você tivéssemos paz. O perdão é um ato legal. O que fazer? Senhor, perdoa as nossas iniquidades, perdoa as nossas falhas, ajuda-me agora a andar na luz, para que eu possa continuar tendo comunhão contigo e com os meus irmãos. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração. Próximo domingo é Santa Ceia, mas eu não vou parar o estudo não, porque no próximo domingo eu vou falar Jesus, o advogado incomparável. Vou dar mais ênfase ainda e legalidade, que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Tá bom? Feche seus olhos e curve sua cabeça. Pai, muito obrigado. É uma caminhada. Como eu disse, vamos caminhar, vamos nos projetar à luz. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se andarmos na luz, temos comunhão com ele e comunhão com os irmãos. Mas se eu pecar, confesse, porque ele é fiel e justo para perdoar e nos purificar de todo o pecado. Ajuda-nos, ó Deus, para não sermos levados pelas artimanhas dos falsos mestres, que pensam que pode enganar os outros, mas são pelos frutos que se conhece a árvore, que pensam que podem enganar a si mesmo, aliás, vivem enganando a si mesmo, mas pensam que pode enganar a Deus, mas a Deus ninguém engana, porque os olhos do Senhor estão atentos a todos os lugares. Senhor, diante do estudo dessa manhã, pedimos que o Senhor nos dê condição de absorver, entender e praticar essa palavra, para recebermos os benefícios da confissão, e assim, ó Deus, o nosso coração ter paz e alegria, no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ficar de pé, né? Vamos terminar o nosso culto.
Terça-feira nós temos reunião de oração, logo mais, se você puder vir logo mais, né? A mensagem que eu não trouxe na semana passada, ainda me poupando um pouco das dores na coluna, né? Diácono Zé Ronaldo trouxe uma boa palavra, né? Uma postura desafiadora do apóstolo, mesmo diante de uma situação de prisão, eles não se deixaram abater e continuaram prosseguindo, fazendo, né, a vontade de Deus. Mas eu quero falar, né, se for assim permitido logo mais, sobre o que pensa estar de pé, cuidado para que não caia. Se você puder vir, esteja aqui às 19 horas, tá bom? Se não, durante a semana tem a transmissão, mas se você puder estar aqui vai ser muito bom. Erga suas mãos. Pai, muito obrigado por essa manhã, onde louvamos a Ti junto com os nossos adolescentes, onde, ó Deus, ofertamos, ouvimos a Tua palavra, essa exposição, esse estudo, para termos uma compreensão da natureza divina e quais são os efeitos, o impacto que ela promove a nossa vida, nos dando a oportunidade do autoconhecimento, para uma vez assim, reconhecendo a nossa natureza, mudar de vida. E como eu posso mudar? Só Jesus pode mudar a minha vida, e o processo é reconhecer, se arrependendo, confessando e recebendo os benefícios do perdão, restaurando a nossa vida e tendo a paz e a alegria. Portanto, a Deus, muito obrigado por esse momento que aqui estivemos na sua casa. Obrigado também pela visita do Sr. Max, a sua esposa, os pais do Demitri, que participaram conosco. Obrigado por cada um dos irmãos que aqui se encontram. Leva-nos agora debaixo das suas santas e poderosas mãos, nos dando, ó Pai, o restante de dia abençoado pela tua graça e a sua bondade. Portanto, assim, nós agradecemos pela oportunidade de estar na sua casa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo sejam sobre todos. Abençoe o teu servo Edivaldo, que completa mais um ano de vida, assim também como a vida de Beatriz e a chegada do pequenino Isaac. Nós te alegramos, porque se trata de vida que celebra a vida que o Senhor teu Deus lhes deu. Muito obrigado, que a saúde, que a longevidade, Senhor Deus, estejam presentes, para que possamos, por muitas vezes, celebrar, ó Pai, o seu aniversário. Portanto, nós assim agradecemos, no nome de Jesus. Amém e amém. Tenha um bom dia, vá em paz, que Deus te abençoe rica e abundantemente.